Uma cidade transforma pichadores em artistas de rua. No programa de hoje vamos contar a história de um projeto que está mudando a paisagem e a vida dos jovens desempregados aqui do município de Barueri. Uma experiência que está deixando a cidade mais limpa e ainda dando emprego justamente aos que mais sujavam os prédios, as praças e os monumentos públicos. Como é que começou esse projeto? De onde o senhor teve a ideia? Na verdade, quem nos deu a ideia foram os próprios pichadores, uma vez que eles começaram a participar de um projeto para o qual não haviam sido convidados e em plena luz do dia. Isso mostrou que era possível tentar uma aproximação com eles. Essa aproximação foi buscada, foi conseguida e hoje parte do resultado está aí. Eu não entendi. Como sem ser convidado? Na verdade, havia a necessidade assim urgentíssima de pintarmos os tapumes do carnaval de rua na cidade, 800 metros lineares de tapumes. Promovemos às pressas um concurso convidando artistas plásticos da cidade a pintarem o carnaval de Barueri. E para nossa surpresa, apareceram também as primeiras tribos de pichadores. A prefeitura passou a gastar menos com conservação ou representou pouco, em termos de economias? Eu acho que não tem como quantificar valor. Efetivamente, o grande resultado, o grande lucro desse trabalho, e sem querer ser discursivo, Caco, é a integração social que ele promove. E em termos financeiros, sem dúvida alguma, representa uma economia bastante grande para a prefeitura. O senhor enfrentou resistência? Foram muitas vezes. Essa interpretação acabou gerando até para determinadas alcunhas, no sentido de que éramos chefes de quadrilha e não orientadores e não arte-educadores preocupados efetivamente com essa inserção social. Aqui a imagem do passado, pichações no poste lá na linha do trem, aqui neste muro. E no mesmo lugar a imagem do presente depois do projeto. A pilastra do primeiro viaduto pintado pelos antigos pichadores. Por que a escolha desse viaduto? Porque era um viaduto que havia sido recém-pintado, então teve-se a ideia de integrá-lo melhor com a paisagem, com a história da cidade, colocando esses motivos indígenas e fazendo esse trabalho. Certo. A imagem do passado era essa do muro? Exato. Mais ou menos assim que estava a pilastra também? Sim, estava bem pichada e hoje ela se apresenta com esses painéis aí. O que representa aquela imagem lá na pilastra? As imagens são ligadas à história da cidade, porque Barueri é uma cidade de tradição, de defesa ao índio, então são motivos indígenas, utensílios, potes, redes, e essa flor vermelha é a flor símbolo que tem o nome Barueri, que indígena significa flor vermelha. Fizeram uma pesquisa antes de fazer a pintura? Exatamente. Estaríamos assim alguns dias assim sentado na escrivaninha da biblioteca, pesquisando alguns livros assim. Tivemos algumas ideias, tiramos algumas ideias também do livro. Então depois foi feito um projetinho por nós mesmos aqui que fizemos a parte tal do manuseio, do vôlei. E aí a gente teve essa ideia toda assim, passamos pro viaduto e também tudo isso assim para as pessoas que vissem assim também tivessem uma ideia também do que a gente pensou na hora. Você chegou a pichar esse lugar aqui antes? Cheguei bem antes assim, mas na época de 97 assim que eu estava numa ativa mesmo assim, até essa época foi quando então eu conheci a assessoria. Aí ficou alguns tempos aqui, depois a gente... Fala um pouquinho do passado. Esse muro você pichou, por exemplo, ou não? Não, esse muro aí... Você pichou esse muro? Eu pichei. O que é seu aí? Aquele ali. Bom, esse... Autópsia. Aquilo ali? Autópsia? Por que você escreveu aquilo nesse lugar? Porque
Devido ao trabalho que está do lado, nós estaria fazendo isso daí. Seria retirado essas paletas para deixar mais o trampo mais nítido para nós. Então não teria um dom, nós estávamos com o resto das tintas, a gente brincava só ali, porque a gente ainda é um pouco pichador, um pouco grafiteiro. Então brincamos, mas... Você sempre deixava sua marca aí pela cidade? É, sempre. Em que lugares você deixava? E nos lugares mais altos, no prédio, por exemplo, no centro ali, no bulevar, nos lugares altos do comércio. Por que no lugar alto? Porque, tipo assim, no lugar mais alto é mais legal você subir. O pichador sempre quer um lugar alto, ele não quer um lugar baixo, ele quer chegar só ao alcance, ao limite. Ele quer mostrar o que ele pode fazer. Mais do que na parte alta, mais gente vê, é isso? Mais gente vê e outro cara, como o cara conseguiu subir lá? Não é todos que vai atrás. Não fica fácil para qualquer um zoar ou bagunçar, tipo, atropelar. Então a gente gostava sempre do lugar mais alto, fica mais difícil para alguém chegar e... Zoar o que você fez. Trampo, Então fica lá intacto, Fica intacto, por exemplo, até algum tempo, até surgir outro louco e subir lá e terminar. Superar o seu. Superar o meu. O que o senhor achou dessa primeira? Isso foi o primeiro viaduto, né? Como resultado, era isso que eu imaginava? Veja bem, a gente se preocupou o tempo todo não com o resultado, mas muito mais com a criação, né? E eu acho que o resultado acabou fazendo jus à criação. Ele foi excelente, eles se integraram totalmente no projeto, entenderam, compraram a ideia e isso foi fabuloso. Eu acho que ficou muito bom, ficou excelente mesmo. Quem fez o primeiro contato com eles? O primeiro contato foi feito através do Edilson, pela associação. Ele é que arrebanhou os grafiteiros, então aí a gente começou a trabalhar com eles e passar a ideia. Eles compraram a ideia de usar aspectos históricos da cidade para trabalhar e deu certo. Eu acho que ficou muito bom. Edilson, como é que foi esse primeiro contato? O primeiro contato foi um pouco difícil porque a gente não tinha uma ligação, um elo de ligação nenhuma. E a gente passava na rua e sabia que tinha aquela rapaziada no bulevar, se reunindo todos os finais de semana, toda noite. E nos finais de semana aquele maior número. E aí começou aquele bate-papo, um meio assim, achava que eu ia querer, como se disse na gíria deles, caguetar. Então começou... Você lembra desse primeiro encontro de vocês? Lembro. Estilo, a gente era meio cabreiro com ele, assim. Estilo pensando que ele é polícia ou assim, alguma coisa. Porque pichador nunca gosta de chegar confessando que faz, assim, que picha ou deixa de pichar. Como é que foi então? Aí, como é que foi essa aproximação? Aí foi devagar, eles acreditando, eles achavam assim, mas e aí, negrão, você tal, Edilson tal, e qual que é? Daí eu falei assim, olha, a gente tem um projeto junto com a prefeitura, a gente gostaria de mostrar esse trabalho em conjunto com vocês. E pra gente não parar nessa onda de pichar. Daí eles falaram, mas e o que a gente vai ganhar em troca? Olha, no momento vamos ver o que a gente vai querer ganhar, o que vocês querem. Aí foi o primeiro contato que foi com o prefeito, que eles foram numa reunião, discutir alguns assuntos que, por exemplo, a gente fica lá no Boulevard porque a gente não tem o que fazer. Aí foi criado o projeto RAP. Em troca desse projeto RAP, olha, vamos parar então um pouco com a pichação em Barueri. Tá limpo? Então tá jóia, porque a gente não tem um lazer. Porque era difícil, eles tinham que sair daqui para ir para São Paulo e gastar um dinheiro que eles não tinham. Aí foi criado esse acordo que a gente, uma vez por mês, né, tinha esse evento e eles maneiravam um pouco, não precisava mais ficar no centro de Barueri zoando. Aí começou a criar aquela uma irmandade nossa aqui, começou a criar aquele vínculo e hoje a gente está com todos esses jovens aí, acreditando no trabalho, até estão ganhando tem alguns recursos que eles estão tendo e hoje está crescendo esse trabalho com eles. Então, essa associação é independente? É uma ONG? Não? É uma ONG independente, tá? Fazendo parceria com a prefeitura? Fazendo uma parceria com a prefeitura e a gente tentando fazer com algumas outras entidades de fora que possa também ajudar a gente a desenvolver mais esse trabalho e puder oferecer mais para esses jovens que estão aí. Presidente da ONG? Da ONG, sou presidente. O que vocês visam com esse trabalho? Com essa... A gente visa muito, porque a gente estava muito preocupado com o tempo ocioso dos jovens na cidade. Então, se eles não têm o que fazer, certamente eles vão fazer algumas coisas que não são muito agradáveis à sociedade. Então, se a gente começar a se preocupar mais com eles, o jovem, com certeza, a gente vai conseguir diminuir um pouco a violência e dar mais alguma ocupação para eles, como no esporte, eles desenvolvendo um trabalho artístico, entendeu? Então, eu gostaria que... Então, esse é um trabalho da entidade. A entidade, vários outros projetos que a gente também está desenvolvendo com parceria, que isso daqui cresça daqui para frente, né? Nunca vai parar. Né? Como é que vocês fizeram para pintar isso aí? Bom, a gente teve os materiais, né, doado pela prefeitura e
também um andaime, todos os materiais assim, montamos, a gente mesmo montava e chegava, trazia o compressor até Vamos por andando até ali perto. para ver aquele outro? Então a gente trazia o compressor aqui por perto, aqui mesmo, usava uma mangueira bem grande, a gente só subia com a pistola assim e fazia, olhava daqui de baixo mesmo e tal, dava uma olhadinha, ficava bom. E aí a gente subia lá no andaime de novo, foi assim. Por que pintaram esse muro também? Porque também ia interferir um pouquinho no visual também do viaduto, né? Porque tava tudo pinchado aqui antes. E a gente pegamos e fizemos esse trabalho aqui voluntário também, porque não era uma coisa que estava também no projeto. Mas como a gente viu que é uma parede tão linda assim, tão lisinha, a gente, por amor à arte, a gente fizemos na boa. Você agora se considera um artista? Me considero sim, porque eu já fiz tantos trabalhos assim também com o pessoal, esse aqui é o maior que a gente está fazendo também. E aí, poxa, as pessoas admiram o que eu faço assim, a gente aprendemos a jogar uma cor ou outra ali assim, isso dá um realce assim artístico, né? Então... O que mudou na sua vida com esse trabalho? Como é que as pessoas te viam, como te veem hoje? Antigamente eu tinha muito problema com meu pai e tal, ele era um alcoólatra, mas aí eu pinchava para esquecer um pouco dessa monotonia, assim. E o pessoal também não me via com bons olhos, sempre me criticava, sabe? Os amigos? Amigos que não eram do movimento, lojistas, vizinhos e tal, que falavam, pô, aquele menino ali não tem jeito, é pau que nasce torto, morre torto e tal, e todo mundo acredita nessa tese, assim. Mas aí depois... Você era discriminado, perseguido? Era discriminado, perseguido e tal. Você preso agora? Muito pela polícia, fui detido algum tempo atrás também. Como é que era a sua casa antigamente? Não cabia um dedinho, era totalmente pichada. E a senhora pintava e eles pichavam, como é que era? Pintava, pichava, pintava, pichava. Por que a senhora resolveu fazer isso agora? Eu resolvia dar um incentivo para os próprios pichadores, você entende? Porque eles, na verdade, são os artistas, né? Mas ninguém sabe disso. Então, depois que eu pintei, parece que deu um ânimo aí, todo mundo começou a pintar também, para a cidade ficar mais limpa. A senhora foi uma das primeiras? Fui a primeira, fui. E teve alguma pichação depois dessa pintura? Nenhuma mais? Nenhuma mais. Do jeitinho que eles pintaram, tá aí. E todos sabem que foram eles que fizeram? Todos sabem, faço questão de divulgar. Faço questão. O que representou para a senhora isso? Eu adoro ajudar as pessoas, né? O que eu puder fazer, eu faço. Então, Ganhou amigos com isso? muitos amigos, inclusive os meninos mesmo. Hoje, se a gente precisar de alguma coisa, eles fazem. A senhora gostou da casa assim? Eu gostei, todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Esse projeto de embelezamento urbano é uma parceria da Prefeitura com a empresa que faz a conservação das praças e dos viadutos da cidade. Cláudio Cutts é um dos donos da empresa, que dá as tintas e paga o trabalho dos jovens. Justamente. Qual a vantagem para a empresa fazer isso? É que normalmente as praças eram alvos, como ficou muito restrita a área de pichações, as praças aqui eram alvo de pichações. E aí nós procuramos Vocês tinham que fazer a limpeza disso? Isso, era por nossa conta, né, o embelezamento. Então nós procuramos a assessoria de cultura e propomos uma parceria. Eles passaram para a gente a relação de despesa, né, que a gente teria mensal. E eu levei para meus sócios, a gente analisou e viu que trata de 50% do que a gente gastava na restauração mensal de bancos, muros, essas áreas todas aqui agora bem cuidadas, né?
São todos. Como é que era antigamente? Completamente pichado, não tinha essa harmonia de cores. E aí a moldura estando feia, o pessoal não ligava de danificar o quadro também, roubavam plantas. E hoje dá um aspecto mais conservado, graças a essa parceria. Se gastava 10 para recuperar o dano, hoje gasta 5 fazendo esse trabalho? Sem dúvida, gasta 5. Quer dizer, a gente está tendo um lucro, né? E além de estar cooperando com a parte sociocultural desses garotos também, nós ainda estamos tendo lucro. Vocês dão a tinta? Isso. Como é que é o processo todo? A assessoria de cultura passa para a gente uma relação daquilo que vai ser utilizado dentro do mês, nessas áreas. E aí a gente dá as tintas e um salário para eles. Antes, o senhor trabalhava com outro tipo de sempre pessoa? Foi paisagismo, né? Mas eu tinha que contratar uma empresa para fazer essa pintura, a restauração. E agora não, sai muito mais em conta pra gente, né? Esses garotos fazendo e sinceramente fica muito mais bem feito. É mesmo, porque eles fazem com amor, né? Eles gostam disso. Quantos jovens estão envolvidos na sua empresa? Que cuidam dessa parte aqui são 12. 12 jovens que cuidam dessa área central. Essa área central. Mas no conjunto são quantos? No total são acho que 30. Eu não tenho os dados exatos, que a assessoria de cultura que desenvolve diversos projetos. A alimentação é o senhor que também dá? Não, isso é a assessoria de cultura. A minha parte seriam as tintas e... Normalmente, antigamente o jardim não ficava desse jeito? Não, sempre estava depredado, né? O senhor acha que... Principalmente as plantas com flor. Né? Isso aí era depredado assim... Por que agora não é? Porque os garotos também ajudam a cuidar. Eles mesmos, Eles mesmos ajudam, E outros pichadores também, sabendo que esses garotos estão envolvidos nesse projeto, então eles não depredam. Como é que era a sua loja antes desse projeto? Antes desse projeto, ela vivia sendo pichada constantemente. Pichada, a gente pintava, repintava, pichavam. O senhor tentava conversar com os pichadores para convencê-los a parar, não? É impossível, porque eles vêm na calada da noite, é impossível a gente pegar eles. A sua loja era mais ou menos igual àquela que está ali no lado, aquela ótica? Isso, era daquele... Mais ou menos esse era o desenho? Esse era o desenho, Aí como é que o senhor fez para entrar no projeto? Esse projeto a gente falou através da Secretaria de Cultura aqui de Barueri, e eles, através deles, eles fizeram um trabalho com os pichadores, aí alguém deu a tinta, pagou pro... A gente pagou para eles, eles organizaram uma equipe de pintores, eles vieram aí, a gente negociou. Os próprios pichadores pintaram. Isso, a gente negociamos com ele o valor, tudo, e eles mesmos pintaram e aí... Depois disso, solucionou o problema da pichação. Nunca mais picharam? Nunca mais. Ficou a assinatura do pichador ali, o número da loja? Não, aquele lá é o trabalho deles mesmo, aquele 37... O 37? É o trabalho deles, Identificação do autor da pintura? Não, é o número da loja. É o número da loja. É o número da loja. Embaixo que é a identificação dele, né? A assinatura dele ali naquele Isso, embaixo da casinha. Embaixo da casinha. Com isso, os outros vêm, respeitam, tem uma assinatura. Respeitam. Por pichar, foi perseguido, discriminado? Por quem? Pela família, certo? Sempre. Você é pichador, você não presta, porque você faz isso, picha a casa dos outros, onde que eu vou eu vejo seu nome. Daí eu... Que nome você colocava na pichação? Bob. Daí eu peguei e falei assim, então tá bom. Onde você deixou seu nome aí? Muitos lugares. Um monte, principalmente em grafite aí que a gente faz, eu e o JC, que a gente faz uns grafites, daí a gente deixa bastante nosso nome aí, mas mais no desenho. Mais no desenho. Por que você gostava de deixar o nome? Sei lá, eu via todo mundo fazendo,
Eu passava, via do colega meu, falava, vou fazer também. Daí ia com medo, mas fazia lá, deixava lá, daí os caras, você fez aquele rolê e tal, todo mundo via, daí você pode... Foi preso alguma vez? Eu fui na linha de trem. Linha do trem? Havia, E tinta? Gastava muito com tinta? Muita tinta. Você é o autor dessa pintura? Sim, eu e um colega meu. Trabalhar comigo. Que pintura é essa aí? Que ideia é? Uma pintura indígena que a gente pesquisou o trabalho dos índios e fizemos o relevo todo na argila e no barro e o vermelhão. Isso aqui é argila? Isso. É? Que material você usou, além da argila? A gente usou a argila, o vermelhão e o cimento para dar a fixação no... Tem cimento aqui também? Isso, tem. E o projeto, o que você está achando? Mudou a sua vida? Mudou bastante, porque eu era uma pessoa bem, como que eu posso dizer, bem desorganizada. Foi um dos mais difíceis de conseguir trazer para cá. Você? Isso. Por quê? É porque eu não queria adotar o método deles, tal, de começar a pintar tudo. Eu era bem, como que eu posso dizer? Rebelde você? Bem rebelde mesmo. E hoje em dia eu tenho... um pichador também? Hoje em dia eu tenho um grupo de grafiteiros, tal, que trabalham comigo e a gente faz esse trabalho. Você criou um grupo? Isso, a gente criou um grupo em conjunto com a Secretaria de Cultura e transformamos todos os bairros que um dia a gente queria destruir, transformamos todos eles e hoje é 70% tá grafitado desse bairro. Vocês queriam destruir o bairro por quê? É mais revolta, né, de adolescentes, sobre a sociedade também, problemas familiares, essas coisas que faz a gente ter esse distúrbio e nos leva a fazer isso. O que você fazia no bairro? A minha vida era totalmente pichar. A gente pegava, saía de manhã, ia dar um rolê no centro de Barueri, no Boulevard, daí trombava outros colegas, a gente conversava com eles, pegavam tinta e saía no rolê para fazer o nosso ibope, que no caso era uma coisa que hoje eu tô vendo que... Havia uma disputa entre vocês para ver quem fazia mais? Quem fazia mais, quem pegava o lugar mais alto, mais difícil. Com que objetivo fazia isso? Totalmente pelo ibope. Pelo ibope de ter alcançado o pico mais alto, de ter feito... Isso era comentado entre vocês? E aí era comentado entre a gente. A gente não fazia uma coisa passando para os outros pessoal, mas sim para quem estava ali no ciclo, convivia com a gente. Um desafio interno aí. Isso. E agora? E hoje eu estou totalmente mudado, mudei mesmo. Como eu estava falando, a gente tem esse grupo que antes o meu grupo se chamava Cogumelo da Vida, pichação, eu era o líder. Hoje a gente mudou, somos Cogumelo Designer e estamos trabalhando para que Barueri, não só Barueri, como São Paulo também melhore 100%. Quando você vê alguém pichando, o que você faz? Eu converso. Troco uma ideia com ele, porque eu já passei por aquilo, eu sei o que ele sente e tal. Então eu mantenho um diálogo com ele, tentando ver qual é o problema e passo para a Secretaria de Cultura. Você tenta puxá-lo para o projeto? Isso, arrastando ele para o projeto, para junto da gente. Qual a vantagem para você dessa mudança? Essa vantagem para mim... Dinheiro? Oi? Dinheiro? Não só o dinheiro, mas o reconhecimento do pessoal, da família também, principalmente. Na cidade? Da cidade, dos meus colegas, que antes os lojistas me via como um inimigo. Hoje eu tenho um conjunto com eles, a gente trabalha renovando todos os estabelecimentos que um dia a gente tentou destruir. Hoje a gente trabalha em cima e faz uma coisa legal. Você tem orgulho do visual da cidade hoje? Com certeza. É?